Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns nomes importantes para a medicina e para a saúde no Brasil. Eu confesso que esse é um tema que mexeu bastante comigo, porque eu conheci algumas pessoas que trabalharam, né, nesse contexto. E quando a gente se aproxima dos pesquisadores brasileiros, da medicina brasileira, a gente vê que nós temos sempre tivemos um rico corpo intelectual de pesquisadores que muitas vezes acabam não tendo, né, o reconhecimento ou não sendo reconhecidos por nós mesmos brasileiros. Eu sou uma defensora da ciência brasileira, de ciência feita por brasileiros, para brasileiros, e ter contato com esses nomes reforça mais a minha não só admiração, mas a minha tese, a minha ideologia que sim, nós no Brasil temos não só excelentes intelectuais, como uma excelente academia e um excelente campo de atuação e que precisamos retornar um pouquinho e reconhecer esses nomes que têm representatividade não só para a ciência nacional, como internacional, para que a gente possa talvez deixar aquela síndrome, né, de coitadinhos e começar a nos apropriarmos dessa nossa capacidade intelectual. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns nomes importantes para a medicina e para a saúde, não só do Brasil, mas também muitos deles que impactaram o mundo inteiro, como nós vamos ver. Hoje nós separamos 5 nomes, são os nomes que nós vamos voltar várias vezes, principalmente nas áreas de estudos, e fazem parte aí das criações dos maiores centros de investigações no país até hoje. Bom, nós vamos começar falando de Adolfo Lutz. Então a gente vai lembrar que esses nomes, eles são vindos, né, do final do ano de 1800, começo de 1900, quando o Brasil ainda está na nova república. Existe no Brasil, né, um início de urbanização muito intenso, muitas epidemias ocorrendo nesse momento, e esses pesquisadores eles vão se destacar por suas atuações e por seus legados. O primeiro que nós vamos falar hoje é o Adolfo Lutz. Então, ele nasceu em 1855 e morreu em 1940. Ele era carioca, foi descendente de pais suíços, então ele já vem de família de pesquisadores. Os tios dele são pesquisadores também de renome importante na Suíça. Ele é considerado o pai da medicina tropical e da zoologia médica, né? Ele é um epidemiologista e trabalha muito com doenças infecciosas. Na sua formação, ele se forma, né? Ele sai do Brasil para se formar na faculdade de Berna, na Suíça. Depois ele vai estudar com Pasteur, vai desenvolver pesquisas na Alemanha. Voltando ao Brasil, então, ele volta para ser clínico geral em Limeira. Depois ele vai para pesquisa na Alemanha, na cidade de Hamburgo, e de lá ele é convidado, como ele é especialista em doenças infecciosas, em doenças tropicais, ele está investigando bastante esse campo. Ele é convidado a ser diretor de um hospital no Havaí, o Hospital Cali. E ele volta, então, para o Brasil e vai ser diretor do Instituto de Bacteriologia, que depois vai se tornar o Instituto Adolfo Lutz, em sua homenagem. Ele vai trabalhar com Emílio Ribas, com Vital Brasil e também, posteriormente, com Oswaldo Cruz, no enfrentamento da epidemia da febre bubônica na cidade de Santos. Nas suas ações, né, de impacto, as principais foram as investigações da transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti, auxiliou então na criação do Instituto Butantan e trabalhou nas epidemias de cólera, peste bubônica, febre tifoide, malária, ancilosmiase, esquistossomose e leishmaniose. E também trabalhou com a etiologia e propriedades terapêuticas de plantas. Essa atuação do Adolfo Lutz, ela é muito interessante porque ele, junto com o Emílio Ribas, eles vão preconizar uma autoinvestigação. Então, na busca pela compreensão de como a febre amarela era transmitida, eles deixaram-se picar porque eles queriam comprovar se a febre amarela era transmitida de ser humano para ser humano ou se tinha algum agente externo, no caso do mosquito. Então, ele, junto com o Emílio Ribas, eles vão se deixar picar para fazer essa autoexperimentação
e eles vão comprovar, então, que a febre amarela ela é decorrente da picada do Aedes aegypti. Então, ele começa a trazer esse processo de uma emancipação daí dos higienistas, né, aqui no Brasil, e todos eles vão atuar concomitantemente, tanto Adolfo Lutz, quanto Emílio Ribas, tanto Oswaldo Cruz, quanto Carlos Chagas, Vital Brasil, todos eles vão trabalhar nesse ambiente de epidemias e vão cada um buscar resoluções, trabalhando junto horas e trabalhando separados para o contexto social brasileiro. Depois do Adolfo Lutz, nós vamos falar do Emílio Ribas. O Emílio Ribas ele foi um médico que nasceu em Pindamonhangaba, já no interior de São Paulo, e ele é considerado o patrônomo da saúde pública do estado de São Paulo. E ele fala o seguinte: há um universo de mistério à nossa volta e me anima a possibilidade de surpresas. Isso porque a gente vai lembrar que nesse momento os micro-organismos eles estão sendo muito investigados, lá desde Pasteur, que começa a trabalhar com a investigação de bactérias através das leveduras de cerveja e de vinho. Eles trabalham, nesse momento, uma importante e acirrada investigação dos micro-organismos e dos agentes, né, que trazem essas epidemiologias no mundo inteiro. E o Emílio Ribas vai se dedicar muito a essa formação, a essa investigação. Ele é formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Quando ele se forma, ele vai para o interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro, e lá ele vai começar a desenvolver a sua atuação como inspetor sanitário. Muitos chamam esse movimento desse final de século, início de século, como movimentos sanitaristas. Todos eles vão ser influenciados pela ideia de micro-organismos, de higienização e de necessidade de atuação de políticas públicas para enfrentamento de doenças em massas, doenças de população. Então, ele vai ser diretor-geral do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, assim como os outros que nós vamos ver, e vai trabalhar com Adolfo Lutz e Vital Brasil. Já contei a experiência que ele fez com Adolfo Lutz, e ele vai encabeçar a limpeza pública do Estado de São Paulo. Então, embora ele também investigue os agentes, as terapias, ele vai trabalhar muito com a limpeza pública e ter uma atuação política nisso. E pela atuação na limpeza pública, né, ele vai conseguir erradicar a febre amarela em São Paulo. Então, também vai auxiliar a fundar o Instituto Butantan. Depois, ele vai fundar o Sanatório de Campos do Jordão para tratamento da tuberculose e vai trabalhar na defesa de criação e manutenção dos institutos públicos para pesquisa. E também, todos esses pesquisadores que nós vamos trabalhar, eles vão ter muita atuação, especialmente Rio-São Paulo, que era o eixo, né, daquela época intelectual. A gente lembra que nessa época a sede do Brasil não é em Brasília, né, é no Rio de Janeiro, e eles vão trabalhar nesses eixos investigações dessas doenças. Depois, alguns deles vão para o norte do Brasil para trabalhar com outras doenças, mas essas investigações, nesse momento, elas ocorrem muito, especialmente em Santos, que é onde todos eles cruzam com a peste bubônica, e eles vão para lá investigar e procurar soluções. Então, Emílio Ribas ele vai ter esse papel político e na higienização, especialmente, além de tudo que ele fez do estado de São Paulo, que depois vai ser levado para o Rio de Janeiro, essa ideia de sanitarismo e de higienização pública, de políticas que trabalhem com essas questões de sanitarismo, né, e higienização. Depois, nós vamos falar do Vital Brasil. Vital Brasil, então, ele nasce em 1865, morre em 1950. Ele nasce na cidade de Campanha, em Minas Gerais. Foi um dos primeiros pesquisadores em toxinologia, que é o estudo das toxinas nas Américas e também da medicina experimental no Brasil. Ele é muito conhecido porque ele que foi responsável pelo soro antiofídico,
que é, né, a intervenção contra picadas de animais peçonhentos, a cobra, a aranha. Em 1917, ele recebeu a patente desse soro, só que ele decidiu doar ao governo brasileiro. O Vital Brasil, de todos os pesquisadores, ele não vem de uma família, ele sempre enfrenta, né, crises financeiras. A formação dele básica foi por um mestre presbiteriano, e depois ele vai se emancipar intelectualmente, também na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com a ajuda de vários colegas, porque ele sempre vai enfrentar um cenário econômico mais escasso do que os outros pesquisadores. Ele vai trabalhar, então, também com Emílio Ribas, com Adolfo Lutz, com Oswaldo Cruz, contra as epidemias da febre amarela, bubônica, tifo, dentre outras epidemias que no Brasil estavam dessa época. A gente lembra que nessa época o Brasil tem uma situação sanitária bem precária, e por meio desses pesquisadores começa então uma corrida da sanitarização das cidades. Então, ele trabalhou como pesquisador junto ao Estado de São Paulo, que ia direcionando essas pesquisas. Das suas ações de impactos que nós podemos citar, foi o soro antiofídico. Junto com o Emílio Ribas e o Adolfo Lutz, ele também impulsionou a criação do Instituto Butantan. Depois, ele criou, né, o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, que se tornou uma referência de criação de vacinas e soros, que era a sua área de pesquisa. E ele também não estava só preocupado com a medicina, mas ele foi um dos primeiros responsáveis pela ideia de criar uma escola que alfabetiza criança de dia e alfabetiza crianças à noite, porque alfabetizava adultos à noite, porque para o Vital Brasil, os adultos, né, para que tivesse uma situação sanitária mais adequada, era necessário a alfabetização de adultos, para que eles também fossem capazes de continuar e auxiliar esse processo de sanitarização, que não deveria ser só do Estado, mas de todo mundo que deveriam se envolver nesse conhecimento. Algumas literaturas falam que o Vital Brasil era consanguíneo do Tiradentes, né, mineiro consanguíneo do Tiradentes, mas trabalhou bastante na ideia de conhecimento e pesquisa, né, tanto aqui no Brasil, também sobre influência de Pasteur. Depois, nós vamos falar de Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele nasceu em 1872 e faleceu em 1917, na cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Ele foi um dos pesquisadores que se preocupou mais com a questão científica, com a documentação e comprovação, né, de registro de dados para que ações fossem realizadas. Então, ele adotou medidas de enfrentamento com apoio técnico-científico, e, ao defender a medicina ou a vacina compulsória contra a febre amarela, em 1904, foi responsável por protagonizar a crise, né, a guerra, o que foi reconhecido depois como Guerra das Vacinas no Rio de Janeiro. Na sua formação, Oswaldo Cruz também se formou pela Faculdade de Medicina. Depois ele foi estudar com Pasteur, onde teve uma influência direta, assim como os outros, né? A gente pode ver que todos esses sanitaristas, eles tinham essa influência direta. Lembremos, mais uma vez, que nesse momento os estudos dos micro-organismos, eles estão muito em alta, e ele também vai ser, e depois ele vai estudar no Instituto de Toxicologia. Como funções, ele desenvolveu na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, no Laboratório de Análises e Clínicas, propondo, então, soluções para essas análises e clínicas. Foi diretor do Instituto de Soroterapia Federal e diretor de Saúde Pública, conhecido como Diretoria Geral de Saúde Pública. As ações de impactos, ele também vai trabalhar com Adolfo Lutz, Vital Brasil e Emílio Ribas, também naquelas ideias, né, naquela corrida para enfrentamento da febre bubônica, da febre amarela e das outras epidemias que assolavam o Brasil. Ele defendia fortemente, na sua faculdade ele já tinha publicado artigo científico durante a sua graduação, e ele defendia o que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências. Lá no instituto onde ele foi diretor, ele instituiu a pesquisa básica aplicada à formação de recursos humanos. No Instituto Soroterápico Federal, adotou métodos de isolamento de doentes,
notificação compulsória dos casos positivos de febre amarela, peste bubônica e varíola, e captura dos vetores, mosquitos e ratos, e desinfecção de moradias. Ele também foi responsável por percorrer os portos e fazer um código, né? O Código Sanitário com regras internacionais de situações sanitárias e de higiene nas chegadas dos portos. Isso porque lembremos lá atrás que a crise da peste bubônica na cidade de Santos estava relacionada justamente a esse trânsito, né, de embarcações que vinham com ratos contaminados e traziam outras espécies, outros vetores de doenças. Então, ele fez esse código e ele trabalhou no combate à malária em 1910 no norte do país. Então, todos esses sanitaristas, eles vinham, então, dessa corrente, trabalhavam em conjunto e cada um fazia linhas de pesquisas que iam auxiliando um ao outro. Por fim, nós vamos falar de Carlos Chagas, nascido em 1865 e 1950. Carlos Chagas, ele vem de família que trabalha que são fazendeiros. Tem 2 tios que são advogados, o pai dele morre muito cedo, e um tio que é médico que vai influenciar diretamente nessa escolha e nessa atuação dele como médico. Ele também vai defender a linha de ensino e pesquisa e vai conseguir instaurar uma das primeiras especialidades médicas no Brasil em 1825, que é uma especialidade médica de higiene e saúde pública, bem como a cadeira de doenças tropicais na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, voltada ao ensino das doenças tropicais. Isso porque Carlos Chagas, assim como os outros sanitaristas, a gente vê que todos eles têm contato entre si, todos eles vão desenvolver papel importante e ele vai defender que tem que ter especialidade médica que trabalhe com doenças locais para enfrentamento de epidemias, para enfrentamento de situações específicas. Ele também vai ser formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, vai ser o segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi seu mestre e era seu grande amigo também. Inclusive, quando ele vai descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, ele vai dar esse nome para esse Trypanosoma cruzi em homenagem a seu amigo Oswaldo Cruz. Ele também vai assumir cargo de diretor-geral de saúde pública de São Paulo e depois diretor-geral de saúde pública do Rio de Janeiro. Ele também vai ser responsável por descobrir o Trypanosoma americana, que é responsável pela doença de Chagas, que é claro que é em homenagem a ele mesmo. Ele foi um dos únicos cientistas da história a conseguir descrever completamente uma doença infecciosa, desde o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. E, por causa disso, ele foi muito bem reconhecido internacionalmente, sendo membro honorário da Academia Brasileira de Medicina e doutor honoris causa da Universidade de Harvard e Universidade de Paris. E, vamos lá, para quem acredita no espiritismo, a André Luiz, ele é o Carlos Chagas, na verdade, que o Chico Xavier não usou o nome do Carlos Chagas por já ter tido anteriormente problemas com outro, né, com a família de um outro personagem, e ele substituiu o nome para o André Luiz. Para quem acredita em espiritismo, é bem interessante porque o personagem do André Luiz no filme Nosso Lar, ele vem justamente do Carlos Chagas. Então, para quem acredita, é interessante porque o André Luiz ele vai representar não só as características das fotos que nós temos, mas o comportamento, por ele ser tão ter tanta representatividade aqui nesse plano terrestre, e lá ele vai ter que reaprender uma outra situação. Acreditando ou não, é uma coisa interessante para a gente abordar, para a gente ver as atuações, né? Nem que seja no sentido metafórico da situação. Pois bem, todas essas pessoas que nós falamos aqui são sanitaristas que vão apresentar importância para a nossa saúde no Brasil, são defensores da atuação de políticas públicas voltada à saúde da população, e a gente vai ver posteriormente que eles vão preconizar
a ideia de saúde pública, né, as atuações de saúde pública que nós temos aqui no Brasil. E especialmente serão responsáveis, né, utilizados para servir como base nas propostas de políticas públicas do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que nós vamos falar posteriormente. Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima.